Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o conceito de função. E para iniciarmos, verificamos aqui o que é uma relação binária. No âmbito de uma família, por exemplo, com pai, mãe e filhos, nós poderíamos obter a relação x é filho de y, ou poderia ser x é irmão de y. E agora na matemática, nós temos aqui as possíveis relações. Igualdade, como nós vimos aqui indicando, ó, x é igual a y. Um número pode ser igual a outro. A desigualdade, né? X é diferente de y. Então, comparando aqui dois números, verificamos que eles são diferentes. Ou aqui, x é menor que y. E é indicado matematicamente por esse símbolo bem aqui. E poderia ser, inclusive, x é maior do que y. São algumas possíveis relações. Aqui, outra relação é que um número somado com o outro resulta em 10. E aí, então, existem aqui algumas possibilidades, né? Por exemplo, dado que x é igual a 3 e y é igual a 7, nós temos essa relação que x mais y resulta em 10. Então, quando ocorre essa relação entre o x, que pertence a um conjunto A, e y, que pertence ao conjunto B, nós dizemos que x está relacionado com y. E nós indicamos por esse símbolo bem aqui, ó, XRY. Quando x não está relacionado com y, ou seja, não é válida a relação matemática, então nós indicamos por esse símbolo aqui, ó, XR cortado y. Dada a relação XRY, em que x mais y é igual a 5, verifique se os pares ordenados estão relacionados. Então, como é que é isso? Aqui nós temos 5 pares ordenados, e aqui o primeiro elemento do par ordenado vai indicar o x, e o segundo elemento vai indicar o y. Em cada par ordenado nós temos isso, que o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y. E vamos verificar se x mais y é igual a 5. Quando isso ocorrer, nós dizemos que x está relacionado com y. Quando não ocorrer, o x não está relacionado com y. Então, no primeiro caso, nós temos 2 e 3. 2 mais 3 é igual a 5? Sim. Então, o x está relacionado com y nesse caso. É válida a relação. No caso do par ordenado 2, 1 e 4, 1 mais 4 é igual a 5? Sim. Então, é válida a relação aqui. O x está relacionado com y nesse caso. O terceiro par ordenado é 2 e 2. Então, nós temos o seguinte, 2 mais 2 é igual a 5? Nós sabemos que não, né? Então, 2 mais 2 ele é diferente de 5. Então, não está aqui valendo a relação. Terceiro caso, ó, x é igual a 5 e y é igual a 0. Então, 5 mais 0 é igual a 5? É. Então, é válida a relação aqui. Nós estamos ticando aqui como correto. E o último par ordenado, 3 e 3. 3 mais 3 nós sabemos que é diferente de 5. Então, não é válido nesse caso aqui, ó, x não está relacionado com y. O conjunto A, que é formado por todos os elementos x, nesse caso do par ordenado, é denominado domínio. Ou seja, ele é conjunto origem ou conjunto de partida de R. Já o conjunto formado por todos os elementos y, indicado pelo conjunto B, é denominado contradomínio, ou seja, é o conjunto de chegada de R. Então, vamos verificar aqui mais um exemplo. Dados os conjuntos A e B, nós temos aqui a relação, né? X e y. O y vai ser igual a x mais 1. Então, vamos verificar aqui em quais casos isso ocorre. Lembrando que o x vai indicar qualquer elemento pertencente ao conjunto A, e y vai indicar qualquer elemento pertencente ao conjunto B.
Então, nós temos o seguinte. Nessa expressão aqui, ó, y é igual a x mais 1, substituindo no lugar da letra x o número aqui, ó, menos 1, vamos verificar o resultado. Então, quando x é igual a menos 1, o y vai ser igual a 0. E nós temos 0 bem aqui nessa relação. Então, o que pertence à relação vai ser o par ordenado. Menos 1 e 0. Ou seja, menos 1 corresponde ao conjunto A e o 0 corresponde ao conjunto B. Vamos substituir agora, no lugar da letra x aqui nessa expressão, o número 0 para verificar quanto vai resultar. Então, substituindo no lugar da letra x o número 0, que é o segundo número aqui desse conjunto, 0 mais 1 resulta em 1. E perceba que nós temos o elemento 1 aqui nesse conjunto. Então, quando x for igual a 0, o y vai corresponder a 1. Então, nós temos aqui esse segundo par ordenado que faz parte da relação. Agora, substituindo no lugar da letra x o número 1 aqui desse conjunto, nós vamos ter o seguinte resultado. Y vai ser igual a 1 mais 1. E 1 mais 1 resulta em 2. Então, quando o x for igual a 1, o resultado vai ser 2. E nós temos aqui o 2 no conjunto B. Então, nós temos aqui o terceiro par ordenado, que é 1 e 2. Ou seja, x é igual a 1, então y vai ser igual a 2. Terceiro caso, ó, substituindo agora o número 2 no lugar da letra x nessa expressão aqui. Temos y é igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, quando x for igual a 2, o y vai ser igual a 3. Então, nós temos aqui, ó, um quarto par ordenado, que é 2 e 3. Esses quatro pares ordenados fazem parte da relação. Nós podemos, inclusive, representar esses pares ordenados em diagramas de flechas, da seguinte maneira. O conjunto A é formado por todos os elementos que o compõem, que seriam os elementos x. O conjunto B é formado aqui por todos esses elementos, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que são indicados pelos elementos y, né? O conjunto A é o domínio, ou o conjunto de partida. O conjunto B é o contradomínio, ou o conjunto de chegada. E pelo diagrama de flechas, nós temos que menos 1 está relacionado com 0. O 0 está relacionado com 1. O 1 está relacionado com o 2 do conjunto B. E o 2 está relacionado com o 3 do conjunto B, que foi que nós verificamos aqui, ó, nos pares ordenados. Exercício de fixação. Para cada relação abaixo, faça o diagrama de flechas. Como é que eu faço aqui o diagrama de flechas? Então, eu vou representar aqui semelhante a um círculo, a uma bola, e eu vou representar o conjunto A, que possui esses elementos aqui. Eu vou representar aqui outro círculo, e vou indicar os elementos do conjunto B, que vai ser, então, o contradomínio, e vou fazer o seguinte cálculo. Y, que vai ser o elemento do conjunto B, é igual a x mais 2, né? Onde x vai ser o elemento do conjunto A. Onde for válida essa relação, eu vou apontar a seta indicando do conjunto A, que é o conjunto de partida, até chegar no conjunto B, que é o conjunto de chegada. E agora eu vou verificar aqui o cálculo, a expressão y é igual a x mais 2. Então, em cada caso que for válida essa relação, nós vamos apontar com a seta. Então, vamos substituir no lugar da letra x cada elemento aqui do conjunto A. Então, primeiramente, quando x for igual a menos 2, quanto vai dar o resultado? Então, y é igual a, inicialmente, menos 2 mais 2. Menos 2 somado com 2 é 0. Então, quando x for igual a menos 2, o y corresponde a 0. Então, você aponta uma seta bem aqui, ó. Esse é o diagrama de flechas, né? Aqui é como se fosse uma flecha.
Então, temos aqui a primeira correspondência. O menos 2 está relacionado com o zero. Agora, ó, quando x for igual a menos 1, qual vai ser o resultado aqui dessa expressão? Y vai ser igual a menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1. Então, quando x for igual a menos 1, o resultado correspondente ao conjunto B vai ser 1. Então, está aqui a nossa flecha. Nós temos outra relação aqui. Menos 1 está relacionado com o 1. Agora, quando x for igual a 0, qual vai ser o resultado? Y vai ser igual a 0 mais 2, que é a fórmula que nós temos aqui. Então, 0 mais 2 é igual a 2. Quando x é igual a 2, quando x é igual a 0, o y é igual a 2. Nós temos aqui a seta. E quando o x for igual a 1, nós vamos ter y igual a 3. 1 vai corresponder com o 3. E quando o x for 2, nós vamos corresponder com o 4. Então, nós temos aqui o diagrama de flechas. Para cada elemento do conjunto A, você vai apontar a seta que corresponde ao conjunto B. Note que ocorreu aqui, ó, o elemento 5 não teve ninguém correspondente do conjunto A. E agora vamos ao conceito de função. Nós vimos até ainda agora o que significa uma relação no âmbito da matemática, e agora vamos ver o que é uma função. Então, basicamente, função é uma relação entre duas grandezas. Então, na matemática, muitas coisas são expressas em relação às outras. Por exemplo, para determinar a área de um quadrado, devemos multiplicar a medida do lado por ela mesma. Então, olha aqui, como é que calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado, como está aqui escrito nessa expressão. Então, vamos verificar aqui a tabela, né? A tabela a seguir vai indicar a área do quadrado em função do seu lado. Quando nós temos aqui um quadrado de lado 2, como é que calcula aqui a área? Vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui, ó, todo quadrado de lado 2 possui área igual a 4, seja lá qual for a unidade de medida. Todo o quadrado que tem lado 5, nesse caso aqui, ó, supondo aqui que o lado seja 5, como é que se calcula a área? É 5 vezes 5. Então, a área do quadrado vai ser 25. Quando o quadrado possui lado 9, a sua área vai ser 81, que é 9 vezes 9. Quando o quadrado possui lado 12, a sua área vai ser 12 vezes 12, que é 144. Então, vamos verificar aqui a definição matemática de função. Dados dois conjuntos, A e B, nós chamamos função a uma relação em que todos os elementos do conjunto A possuem correspondentes em B. Segundo caso, cada um dos elementos do conjunto A tem que corresponder a um único elemento do conjunto B. Então, vamos verificar na prática aqui. Nós temos aqui o conjunto A e seus elementos, supondo que aqui são valores numéricos. Temos aqui o conjunto B e aqui são seus elementos. Então, pelo diagrama de flechas, se cada elemento do conjunto A possuir algum correspondente no conjunto B, nós temos então o que se chama uma função. Tem que atender a dois critérios. Todos os elementos do conjunto A, eles têm que ter algum correspondente no conjunto B. Segundo critério, todos os elementos do conjunto A, eles vão ter que ter apenas um correspondente no conjunto B. Então, por exemplo, aqui, ó, se esse elemento aqui, ó, possuísse mais uma seta indicando outro elemento, aí nós já não teríamos uma função, porque é obrigado que, primeiro, todos os elementos do conjunto A, eles têm que ter algum correspondente no conjunto B. Segundo critério, cada um deles tem que ter somente um correspondente, que é o caso aqui, ó. Cada um elemento tem só um correspondente no conjunto B. Vamos verificar alguns exemplos. Temos aqui esse caso. Dadas as relações apresentadas na imagem a seguir, indique quais representam função e quais não representam função. Então, nós vamos indicar bem aqui a palavra sim ou não
para representar uma função, tá? Então, nesse caso aqui, são dois critérios. Primeiro critério, cada elemento do conjunto A tem que ter algum correspondente no conjunto B. Ó. E nós percebemos o seguinte, ó, seja lá que valor for esse, ó, cada elemento do conjunto A, eles têm algum correspondente no conjunto B. Nesse primeiro caso bem aqui, ó. Agora, o segundo critério é que cada elemento do conjunto A possua apenas um correspondente. Então, olha só, esse primeiro elemento aqui, ó, ele não tem apenas um correspondente, ó, ele tem dois. Então, por causa desse elemento bem aqui, ó, esta relação não pode ser chamada função, porque ó, o primeiro critério foi atendido. Cada elemento tem algum correspondente, mas o segundo critério é que cada elemento tenha apenas um, e não é o caso aqui. Então, nesse caso aqui, nós não temos uma função. É uma relação, mas não é uma função. Não é função. Vamos verificar o segundo caso aqui, ó. Cada elemento do conjunto A tem que ter algum correspondente no conjunto B. Ó. Então, ó, esse tem e esse tem. Agora, cada elemento do conjunto A, eles têm que ter apenas um correspondente. Então, ó, esse elemento aqui, ó, possui apenas um correspondente no conjunto B. Esse segundo elemento possui apenas um correspondente no conjunto B. Esse terceiro elemento também possui apenas um correspondente. Dessa forma, esta relação aqui é uma função. Sim, é uma função. Vamos ao terceiro caso aqui, então. Ó, nós temos, o primeiro critério é que todos os elementos do conjunto A possuam correspondente no conjunto B. Ó. Então, o primeiro elemento possui correspondente. Segundo elemento, possui correspondente. Terceiro, não possui. Então, já o primeiro critério não foi atendido. Então, esta relação não é uma função. E vamos ao último caso. Ó. O primeiro critério é que cada elemento possua correspondente no conjunto B. Então, esse elemento bem aqui, ó, possui um correspondente. Segundo elemento, possui correspondente. Terceiro elemento, possui correspondente. E o quarto elemento possui correspondente. Agora, o segundo critério é que cada um deles tenha apenas um correspondente, que nós estamos verificando que é o caso. Então, todos os elementos do conjunto A possuem algum correspondente. Segundo critério, cada elemento de A possui somente um correspondente no conjunto B. Então, sim, esta relação é uma função. Alguém poderia ficar na dúvida observando o seguinte, ó, existe elemento do conjunto B que não tem correspondente no A. Só que isso aí não importa para o critério de que esta relação seja função. O que importa é observar sempre o conjunto A em relação ao conjunto B. Então, não pode sobrar de fora ninguém do conjunto A. Do conjunto B já pode. Para o estudo de uma função, nós precisamos geralmente do conjunto A, que é o conjunto de partida, o conjunto B e a fórmula que rege essa relação. Aqui que está sendo chamada no texto de lei que associe, né? A lei de formação. Então, vamos verificar aqui. Ó. Temos o conjunto A, temos o conjunto B e vamos verificar aqui em quais casos é válida essa relação aqui. Vamos representar aqui nesse círculo o conjunto A, que é indicado pelos elementos 0, 1 e 2. E o conjunto B possui elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a lei aqui de associação entre eles vai ser y é igual a x mais 1. Nós já verificamos como é que se faz isso. Então, olha só. Vamos substituir aqui, no lugar da letra x, cada elemento do conjunto A e observar qual é o seu resultado. Então, quando o x for igual a 0, então, f de 0. Nesse caso aqui, ó, o y vai ser indicado também para a letra f de x. Então, ó, y é igual a x mais 1, ou seja, f de x é igual a x mais 1. Isso aqui é apenas um símbolo. Então, nós temos o seguinte, gente. Quando x for igual a 0, você substitui o número 0 aqui nessa expressão e nós temos aqui, ó, 0 mais 1. Então, ó, 0 mais 1
é igual a 1. Ou seja, quando x é igual a 0, ele vai corresponder ao 1 no diagrama de flechas. Agora, quando x for igual a 1, quanto vai corresponder o elemento do conjunto B? Então, vou substituir bem aqui, ó. F de 1 vai ser igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, quando x for igual a 1, o correspondente dele vai ser o 2. E agora, ó, quando x for igual a 2. Quando x for igual a 2, nós temos 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, o 2 do conjunto A vai corresponder ao 3 do conjunto B. Nós temos, então, aqui 3 pares ordenados. 0 e 1, 1 e 2 e 2 e 3. E nós podemos, inclusive, representar aqui esses pares ordenados no gráfico. Nós temos aqui, ó, quando x corresponde a 0, nós temos no y o 1. Bem aqui, então, é o par ordenado 0 e 1. Quando x vale 1, o seu correspondente vai ser o 2. Então, aqui é a representação desse par ordenado aqui. Quando x vale 2, o seu correspondente vai ser o 3. Então, nós temos aqui a terceira representação. Vamos aqui ao exercício de fixação. Seja F uma relação de A em B. Está aqui os elementos de A, está aqui os elementos de B. Expressa pela fórmula y é igual a x mais 2. Faça um diagrama e verifique se f é uma função. Então, vamos primeiramente aqui obedecer aos pedidos. Temos aqui o conjunto A, temos aqui o conjunto B e pede-se para fazer o diagrama de flechas. Eu vou indicar aqui nesse círculo os elementos do conjunto A, que são 0, 1 e 2. Nesse outro círculo aqui, os elementos do conjunto B, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, nós vamos observar aqui se esse cálculo aqui, essa fórmula y é igual a x mais 2, ela é válida em alguns casos aí, ó. Eu vou substituir no lugar da letra x o número 0. Eu vou substituir cada número e verificar qual resultado vai dar. Então, quando x for igual a 0, nós temos que y é igual a 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Então, quando x for igual a 0, o seu resultado correspondente é o número 2. Quando o x for igual a 1, eu vou substituir o número 1 aqui no cálculo. 1 mais 2 é 3. E nós temos aqui, então, x é igual a 1, corresponde a y igual a 3. E quando x for igual a 2, eu vou substituir de novo. Y vai ser igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Quando x é igual a 2, o seu correspondente é igual a 4. Agora, pede-se o seguinte, ó, verifique se essa relação é uma função. Aí, então, vamos verificar. Ó. Todos os elementos do conjunto A possuem algum correspondente no conjunto B? Possuem, né? Então, todos os elementos do conjunto A possuem algum correspondente. Agora, os elementos do conjunto A, eles têm apenas um correspondente? Sim. Nenhum dos elementos aqui tem mais de um correspondente. Então, esta relação, ela é sim uma função. Segundo item, dada a função, indicada pela expressão aqui 2x mais 3, então, definida sobre o conjunto A, nós já temos aqui o conjunto de partida, que é 1, 2, 3 e 4. Apresente o conjunto de todos os pares ordenados pertencentes à função. Perceba que, nesse caso, não foi dado o conjunto B. No entanto, ó, ao substituirmos aqui no lugar da letra x cada elemento do conjunto A, eu consigo obter o resultado correspondente, que vai indicar os elementos do conjunto B, os elementos y, que é o que nós vamos obter. Então, ó, para cada um elemento do conjunto A, eu tenho um correspondente no B, e a partir daí eu consigo obter o par ordenado.
A lei de formação desta função é f de x igual a 2x mais 3. Então, substituindo no lugar da letra x o número 1, nós vamos verificar qual é o seu correspondente. Então, f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 é 2. E 2 mais 3 é igual a 5. Então, quando o x for igual a 1, o seu correspondente vai ser o número 5. Nós temos aqui, então, o primeiro par ordenado, 1 e 5. Agora, quando x for igual a 2, qual vai ser o seu correspondente? f de 2 vai ser igual ao 2, que é da fórmula, vezes, eu vou substituir aqui no lugar da letra x o número que eu escolhi. Então, 2 vezes 2 mais 3. Então, quando x for igual a 2, o seu correspondente vai ser igual a 2 vezes 2, 4, com 3, 7. Nós temos aqui o segundo par ordenado, 2 e 7. Lembrando que esses segundos termos aqui do par ordenado vão indicar o conjunto B, né, que são indicados pela letra Y. Quando o x for igual a 3, qual vai ser o seu correspondente? 2 da fórmula vezes 3. Eu estou substituindo aqui no lugar da letra x o número 3. E mais o 3 que é da fórmula. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3 é igual a 9. Nós temos então aqui um terceiro par ordenado, 3 e 9. Quando x for igual, então, agora a 4, qual vai ser o seu correspondente? 2 da fórmula, o 4, que eu estou substituindo no lugar da letra x, mais o 3, que é da fórmula. 2 vezes 4, 8. 8 com 3 é igual a 11. E nós temos, então, o quarto par ordenado. 4 e 11. Se fôssemos representar em diagrama de flechas, nós teremos o seguinte, ó. 1, 2, 3 e 4. E aqui, ó, o conjunto B seria 5, 7, 9 e 11. E nós poderíamos ter aqui as setas. Dada a função, que é obtida pela expressão 12x menos 5, obtenho aqui o cálculo. f de menos 12. Então, ó, quando x for igual a menos 12, qual vai ser o resultado? No lugar da letra x, eu vou substituir cada número que foi indicado aqui. Então, nós temos, ó, 12 vezes o menos 2 menos 5. Então, 12 vezes menos 2 é menos 24. Menos 24 com menos 5 é igual a menos 29. Agora, quando x for igual a 2, eu vou substituir aqui, ó, no lugar da letra x, o número 2 e vou fazer o cálculo. 12 vezes o 2 e menos o 5. 12 vezes 2 é 24. Agora, 24 menos o 5 vai ser igual a 19. E para finalizar, nós temos aqui quando x é igual a 0. No lugar da letra x, então, nós vamos substituir o número 0. 12 vezes 0 menos o 5. Qualquer número vezes 0 é igual a 0. Então, f de 0 é igual a menos 5, que é o que sobrou. Tarefa da semana, você pode assistir novamente esse vídeo e tentar responder cada questão, que foi baseada na aula de hoje. Então, gente, uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.